Examinando as Escrituras, nós estaremos lendo agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, nós estamos já numa sequência de estudos examinando as Escrituras dentro deste tema, da glória revelada a Moisés como uma glória menor, que se desvaneceu rapidamente. Até por isso, Moisés passou a usar um véu para que o povo não percebesse que a sua glória, a glória que Deus lhe havia dado, o seu rosto havia brilhado, resplandecido, mas já estava se desvanecendo, acabando aquele brilho no seu rosto. Moisés, desejando então que o povo continuasse dando atenção à sua palavra, à sua revelação devido àquela glória revelada no seu rosto, ele passou a usar um véu, mesmo a glória acabando, o resplandecer, demonstrando que Moisés teria tido um encontro com Deus e Deus havia revelado a sua palavra, a sua doutrina, a sua direção, a sua palavra de salvação, e que eles chegariam à terra prometida e que permaneceriam nela, teriam vitória sobre os seus inimigos. Então, Paulo também está fazendo essa referência a esta glória do período de Moisés, o que vai nos levar então à glória revelada em Cristo, que é uma glória permanente, não desvanece, não precisamos usar um véu, porque essa glória não vai mais sair da nossa vida. É a glória do Espírito Santo que vem para ficar, para habitar em nós, revelando a palavra de Deus, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, realmente como devemos viver para agradar a Deus. E esse próprio Espírito que escreve essa palavra de glória em nosso coração e não se apagará, não sai mais da nossa vida, esse próprio Espírito permanece em nós, nos dando poder para viver esta palavra, entender, ter conhecimento e ter poder para praticar. E ainda sabedoria e poder para ensinar a todas as nações, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ficai, porém, em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, essa palavra se cumprindo, esta glória do poder do Espírito Santo na nossa vida, ele permanece, não é como a de Moisés, que depois se afastou dele, desvaneceu, mas é permanente em nós a unção do Espírito Santo. E nós também temos aqui que o povo foi cobrado, a obediência, o povo sofreu porque desobedeceu a Deus. E muito mais agora, nós com esta glória de Jesus, nós temos que permanecer neste ministério, sendo fiéis, porque essa glória não irá mais se desvanecer, nós deveremos perseverar até o fim. Então, todos foram batizados, diz aqui o versículo 2, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então teve a graça. A graça é o mar se abrir. Você está diante de uma situação de morte, o mar representa a morte, o fim, vem o exército de Faraó, vem todas as agruras, as tempestades, as enfermidades, os problemas do mundo, representados ali tipologicamente por Faraó e o seu exército. À frente só o mar, é a morte. Não tem mais jeito. Mas então vem a graça salvadora de Deus, libertadora, e Deus abre o mar com o seu poder. E você passa em seco para o outro lado, a caminho então da terra prometida. Isso é graça. Batismo, nuvem, mar, tudo representando o batismo, a graça. Você passa em seco, não é submerso, a nuvem derrama água sobre você ou te guia no deserto, e você vai simbolizando um batismo, uma condução de Deus, uma obra da graça de Deus. Não é por muito falar, ou por muito molhar, ou por se afundar no mais
profundo do mar que vai representar alguma coisa. O que representa é o poder de Deus, é a unção, é o batismo com o Espírito Santo. Não é batizar com água, igual João Batista batizou. É ser batizado com o Espírito Santo. Este é o caminho. Então, eles ali estão falando de graça. Deus fez tudo de graça. A graça não custa nada. Porém, quando eles passaram, é o que o texto está nos indicando. Quando eles passaram para o outro lado, eles têm um deserto, eles têm uma vida, eles têm uma obra a realizar. Então, eles têm que oferecer tudo a Deus. Dedicação, aprender o caminho do Senhor, servir a Deus, obedecer a Deus. Se para atravessar o mar nada é exigido, porque Deus realiza o milagre, Deus batiza e abre o mar. Eles passam em seco, simbolizando o batismo. Apenas um breve aspergir de água sobre eles. Quando eles passam no meio, a água se abriu, o mar se abriu e começa a ser derramado sobre a sua cabeça num símbolo do batismo, que também será o símbolo do batismo com o Espírito Santo. Foi derramado do céu, do alto, sobre eles. Veio sobre eles. Do céu foi derramado línguas de fogo, vento. Este é o verdadeiro símbolo, resultado, o mais importante a respeito do batismo de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Porém, ao receber o batismo e passar, nós precisamos orar, servir, trabalhar, examinar as Escrituras, buscar conhecer a Deus, dar ouvido ao Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e andar nessa unção, nesse mover do Espírito Santo. Então, existe toda uma vida. Quem não tomar a sua cruz, morrer para o mundo, não me seguir, não entrará no reino dos céus, não é digno de mim. Você tem que ter uma entrega total, absoluta a Deus nesta obra, neste ministério, para você vencer este deserto deste mundo e entrar na terra prometida, para pregar o evangelho a toda criatura, para realizar a vontade de Deus. Verdadeiramente podemos dizer, dentro da palavra, para agradar a Deus. Deus nos criou para Ele, para agradá-lo. Quando, por exemplo, Jesus está ensinando, dizendo 10 leprosos foram curados, só um voltou para agradecer, os outros 9 foram embora. Os outros 9 receberam a cura pela graça. Mas ali Jesus está dizendo, não agradou a Deus, não foi a vontade de Deus. Eles não fizeram nada para o grande Deus que os curou. Nós às vezes queremos grandes coisas de Deus, mas Deus, sendo Deus, Ele quer que nós aprendamos com Ele, quer que nós venhamos a conhecê-lo. Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é digno de adoração, de louvor, de ações de graça. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, naquela história dos 10 leprosos, 9 não reconheceram a Deus, não conheceram a Deus, não deram glória a Deus, não voltaram. Isso desagradou a Deus, porque não reconheceram a Deus. Vamos falar a verdade neste relacionamento. Você tem um encontro com Deus, este encontro deve mudar a sua vida, deve impactar suas emoções humanas. Você deve passar a adorá-lo em espírito e em verdade, servir. É isso que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter fé, vem a graça, mas ele tem que ter continuidade de vida agradando a Deus, servindo a Deus, adorando, bendizendo a Deus, servindo a Deus com seus dons. Vem o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, recebe dons espirituais. Agora você não pode enterrar esses dons, você tem que viver, tem toda uma vida pela frente, uma vida produtiva. É esta palavra que nós estamos aqui examinando em 1 Coríntios 10. Diz assim o versículo 3: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então veja que apesar de terem pedra espiritual, água espiritual, graça abrindo o mar,
batismo na nuvem, batismo em seco por aspersão, passando no meio das águas sem serem submersos. Eles ainda assim, na vida, na prática, na sequência desses milagres da graça de Deus, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Sim, mas agora o povo atravessou o mar. Você agora está no mundo, está no deserto do mundo. Sirva a Deus, agrade a Deus. Busque a santificação, busque o discipulado, testemunhe de Deus, seja batizado com o Espírito Santo, dê frutos, pregue, ensine, aprenda, viva uma vida que agrada a Deus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, embora já tenha tido graça. Agora, eu preciso dar tudo. Se Deus deu tudo, se eu vi, se eu presenciei o milagre, se eu vi quem é Deus, como Deus me ama, como Deus é bom, o que eu vou fazer? A minha vida tem valor. Você tem valor. Deus espera algo de você. Por isso ele está dizendo, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Porque eles não reconheceram a Deus como um Deus grande, Deus tremendo, como Deus queria ser reconhecido por eles. Vejam que logo, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, Moisés se demora ali. O povo fica angustiado, ansioso e diz, aquele Moisés, aquele homem desapareceu, nós não sabemos mais o que é dele. Vamos no coração voltar para o Egito, vamos criar deuses para nós. Acabou, Moisés já deve ter morrido. Deve ter sido picado por uma serpente, um animal, caiu da rocha, ele subiu um monte perigoso, deve ter sofrido um acidente. E nós precisamos de um condutor. Pediram então a Arão que fizesse ali uma imagem. Arão recolheu ali o ouro das mulheres, os pendentes, tudo que tinha de ouro, fez um bezerro de ouro. Então no coração eles voltaram para o Egito, tinha um Deus, o bezerro. Não tiveram limite ali na orgia, na festa, na dança, no que eles estavam fazendo, celebrando ao bezerro de ouro. E ali, nós então vemos que o povo estava apenas pensando em Moisés. Moisés poderia ter morrido. Mas nós perguntamos, e Deus? E o Deus que abriu o mar? E o Deus de milagres? E o Deus tremendo? O povo não criou no coração o amor a Deus, o temor a Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus. Esqueceram-se de Deus. Pensaram no homem Moisés. Moisés é um homem fraco, deve ter morrido. Pode ser, todos concordaram. É mesmo, você tem razão. Moisés já estava um pouco mais velho. Ele deve ter tropeçado, bateu a cabeça e morreu. Mas e Deus? Eles não pensaram na glória de Deus, eles não entenderam, eles não conheceram. Por isso Deus não se agradou da maioria deles, porque eles se esqueceram de Deus. Nós também, com toda a graça, com todo o perdão, Jesus morreu na cruz por nós, com toda a obra de amor que ele fez, você vai simplesmente pensar, eu recebi muito, e que bom que aí está fechada a conta, ele já fez tudo por mim, eu já recebi tudo que eu precisava, agora eu vou folgar e descansar, e não vou fazer nada. Deus não vai se agradar de você se você não o amar e não pensar, Senhor, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer por ti, Senhor, como gratidão? Você pode louvar, você pode glorificar a Deus, você pode conhecê-lo cada vez mais para amá-lo, amá-lo de todo o coração, de toda a tua alma, servi-lo, socorrer o irmão necessitado, anunciar o evangelho de salvação que chegou a você para outros, que só terão oportunidade através da sua palavra, sua família, sua casa, seus vizinhos, seus amigos. Você tem o que fazer diariamente para Deus. Seja orando, glorificando, adorando, cantando, servindo a Deus de coração. Seja testemunhando, seja glorificando, anunciando aos outros a glória de Deus. Deus queria isso de Israel.
Deus tirou Israel do Egito para uma obra. Deus tirou Israel do Egito para andar com Deus, amar a Deus e compartilhar com Deus, conhecer a Deus. E à medida que nós conhecemos a Deus, mais nós o amamos. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, receber o nosso coração, receber a nossa vida, entregarmos a vida a Ele e vivermos para Ele. Vamos orar neste momento, que Deus te abençoe com essa palavra de salvação, que você agrade a Deus, sirva a Deus, ame a Deus e faça o que as Escrituras estão nos ensinando a respeito da vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos por esta vida, por esta família, que haja salvação, ó Deus, através da fé, no nome de Jesus, pela Tua graça, favor imerecido. Nós não fazemos nada para receber a graça, mas agora que já recebemos e andamos no deserto deste mundo, possamos viver uma vida que Te agrada, uma vida que glorifica o Teu nome, de serviço, Pai, ouvindo, conhecendo a Tua Escritura e praticando e ensinando, Pai. Abençoa essa vida, cura, livra de todo mal, abençoa também todas as famílias das nações, abençoa toda a terra. Nós oramos com amor por todas essas vidas, Deus, que haja o conhecimento, Deus, da Tua glória, o conhecimento de Ti, enchendo toda a terra como as águas cobrem o mar, e haja bênção, salvação, luz, a Tua graça derramada sobre todos. Nós oramos com amor por essas vidas, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.